Boa tarde, galera esperta do primeiro ano, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Grata satisfação estar aqui, né? No meio dessa dificuldade, no meio desses desafios, mas a nossa aula continua, a nossa aula permanece, a escola caminha, nós caminhamos junto com o conhecimento e nós vamos ter uma fala aqui a respeito sobre orientação e localização, dando continuidade aos nossos conhecimentos, ok? Na aula passada, nós falamos de uma visão ampla do que é o sistema de orientação e localização. Começamos pelas estrelas, o céu, pelo sol, pela lua. Falamos sobre as grandes navegações, que foi através dessa evolução desse estudo da orientação e da localização, né, conhecimento dos mapas e tudo, a partir da bússola, do astrolábio, foi que a gente teve um avanço muito grande, né? A bússola, ela definiu as bandas da Terra, norte, sul, leste e oeste. Depois, porque ela aponta para o norte geográfico, né? Depois, através de descobrir os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, nós descobrimos os pontos colaterais, que já seria assim, como se fossem quartos da Terra. Aí nós descobrimos nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Depois nós descobrimos os pontos subcolaterais e descobrimos a rosa dos ventos. Que a rosa dos ventos, qualquer canto que você colocar, você pega o mapa do Brasil, você coloca a rosa dos ventos sempre, porque ela é um artefato realmente, de acordo com o nosso desenho que a gente viu. Então a gente vai ter uma visão, mas uma visão generalizada, uma visão mais ampla, né? Por exemplo, você está no Nordeste, o Nordeste seja tão grande, mas você está definindo mais ou menos, e é que você está de uma maneira ampla. De um sentido mais restrito, aonde você está agora, sentado nessa cadeira, deitado na sua rede, ou sentado na sua cama, ou em qualquer canto, na varanda, esse sistema de coordenadas geográficas, ela vai dar, sim, uma precisão, uma exatidão, uma certeza de onde você realmente está. Claro, hoje nós bebemos da água do GPS, do Google Earth, que justamente a própria tecnologia diz realmente, facilmente onde você está. Mas para chegar até essa tecnologia, nós passamos pelo sistema de coordenadas geográficas. O que foi? Você perceba que nós temos aqui o globo terrestre em forma de uma folha de papel de um planisfério. Nós estamos, a nossa busca incessante é justamente para saber onde você está, precisamente. Então foi criado o sistema de coordenadas geográficas. Quando eu falo de sistema de coordenadas geográficas, traçaram linhas imaginárias, que foram os meridianos, que são essas linhas vermelhas que vocês estão vendo, cortadas no sentido norte-sul. Então nós temos os meridianos. Tem um meridiano que é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra no sentido leste e no sentido oeste, tá ok? Então essas linhas, esse pontilhado dessas linhas imaginárias, por que imaginárias? Porque elas são traçadas mediante medidas que nós criamos aqui. Mas onde foi que veio essas medidas? Foi criadas propositalmente pelos professores? Não. Fizeram um comparativo. Quanto é que mede o movimento de rotação da Terra? O movimento de rotação da Terra, como a Terra é um círculo, é uma circunferência. Então, uma circunferência é 360 graus. Isso aqui já é medida padrão, tá ok? Dividido pelo movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, em torno do seu eixo que nós estudamos. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo imaginário, em contrapartida do movimento de translação, que é o movimento que ela faz ao redor do Sol, que dá um ano, 365 dias. Então, o movimento de rotação dura 24 horas. Eu fiz uma equiparação, uma correlação entre 360 graus dividido por 24 horas. Atenção, esse raciocínio é imperativo que você entenda. Então, eu dividi a Terra, cada meridiano vai ser equivalente a 15 graus. Por isso que eu estou nessa correlação aqui, ó. Dividir a Terra no sentido leste, aí 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180 graus. A mesma coisa eu fiz do lado oeste, tá ok? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180. Sendo que cada 15 graus desse é equivalente a uma hora. Porque aqui nós temos 24, 15 graus. 24 vezes 15 dá justamente 360 graus, que é justamente a circunferência da Terra. Eu estou usando a propriedade de quem desfaz a multiplicação é a divisão, quem desfaz a divisão é a multiplicação.
Tá ok? Aquelas propriedades que vocês aprenderam nas 4 operações, o princípio da associatividade, tá ok? Então, cada 15 graus vai ser 1 hora. Se eu pegar essa ponta aqui, com essa ponta aqui dá 360 graus. Aí você vai imaginar que eu estou aqui fechando um círculo. Eu estou fechando a folha de papel em círculo. Quando eu abro, dá 180 de um lado, 180 do outro. Tá ok? O mesmo raciocínio foi o seguinte. Eu tracei uma linha principal, que foi a linha do Equador. Tá ok, galera? E eu tracei outros paralelos a 30 graus. Poderia ter traçado mais, mas 30, 60, 90 graus. Por que aqui é menos? Porque a Terra é achatada nos polos. Tá dando para lembrar aí que a gente estudou que ela é uma forma de geóide e o peso das geleiras faz com que a Terra seja achatada nos polos? Então, 30, 60, 90 graus. Então, tem as linhas imaginárias com as suas medidas, de acordo com como se apresenta o performance da circunferência da Terra e do achatamento dessa própria Terra. Então, se eu marco um ponto aqui, qualquer ponto da Terra, eu vou ter uma definição do que é um paralelo e do que é um meridiano. Aí eu arranjei 2 grandes medidas, que é a latitude, está aí no livro de vocês, depois vocês consultem. O que é a latitude? A distância de qualquer ponto da Terra, eu pontuei aqui um ponto A, ok? A distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, que é a nossa referência de latitude é a linha do Equador. Então, qualquer ponto da Terra que eu me encontrar, seja no Polo Norte, seja no Polo Sul, seja na Austrália, seja aqui no sul da Argentina, do Chile, seja aqui no norte do Canadá, seja aqui na floresta siberiana, aqui do norte da Rússia, em qualquer canto aqui no extremo do Japão, qualquer ponto eu vou fazer uma comparação em relação à linha do Equador. E é isso que eu estou fazendo. Tá ok? Vou até pontilhar aqui para dar a referência até a linha do Equador. Então, quanto é que eu tenho de latitude no ponto A? Eu vou aqui, eu estou a 60 graus norte. Então, se eu procurar o que é a latitude no ponto A, eu já tenho que ela é 60 graus que está ao norte. Ao norte, porque essa banda da Terra, vamos dizer assim, é o lado norte, que a linha do Equador, no zero, divide a Terra no sentido norte-sul. E a distância de qualquer ponto da Terra, de qualquer lado que tiver, em relação à linha do Equador, nós chamamos de latitude. Qual é essa medida? A medida está aqui marcada nesse paralelo, que está a 60 graus do lado norte. Lembra que norte, sul, leste e oeste. Então, eu já tenho uma medida exata, precisa, inquestionável do que seria o ponto A em relação à linha do Equador. Isso aí eu estou atribuindo a latitude. Agora, a longitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, que está dividindo essa Terra no sentido leste e no sentido oeste. Tá ok, galera? Então, a distância de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich nós chamamos de longitude. Sendo que essa longitude, não esqueçam, por favor, não esqueçam, essa longitude é dada no sentido leste ou oeste, medido em graus. Então, eu vou procurar saber o que é essa longitude em relação a graus. Eu já encontrei, ela está a 45 graus, olha aqui em cima, 45 graus oeste de longitude. Longitude de A seria 45 graus oeste. Então aqui tem uma informação precisa, inclusive quando a gente está assistindo filmes, tá ok, galera? Filmes relacionados à questão que tem guerras envolvendo avião, então navios, sempre alguém está se comunicando da base para o piloto pedindo as coordenadas. Essas coordenadas é justamente o ponto que você se encontra em relação a norte ou sul e o ponto que você se encontra a leste e oeste. No caso, latitude e longitude. Sendo que essas linhas imaginárias que cortam no sentido norte e sul são os meridianos, sendo que essas linhas que estão na horizontal, dividindo a Terra em norte e sul, são também os
paralelos. Veja bem, são linhas imaginárias porque eu imagino que existem essas linhas mediante as medidas dadas, que essas medidas dadas não foi alguma coisa aleatória, foi algo trazido de 365 graus da circunferência da Terra, dividido por 24 horas, que é o movimento de rotação, e que eu associei que cada 15 graus seria uma hora. Vamos dar uma praticada. Calma, não está entendendo? Beleza. Vamos prestar mais atenção um pouquinho. Agora eu quero a longitude do ponto B. A longitude do ponto B. Latitude. Eu quero primeiro a latitude do ponto B. A latitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, que é o 0 grau. Atenção, olha onde é que está o 0 grau. 0 grau a distância desse ponto B até a linha do Equador, 30 graus. Olha aí, como eu tenho aqui a latitude do ponto B, 30 graus. Agora está de qual lado da Terra? No lado norte, porque acima da linha do Equador é o hemisfério norte, abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul. Então eu tenho, atenção galera, eu tenho 30 graus do lado norte, 30 graus norte. Agora a gente vai procurar saber o que é a longitude de B. A longitude já é a distância de qualquer ponto da Terra em relação, atenção galera, qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, que é esse meridiano principal. Eu vou até engrossar mais um pouquinho ele aqui, para ficar mais visível para vocês. Eu estou aqui no meu marco zero, que é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra no sentido leste e oeste. Eu estou engrossando aqui a linha do Equador, que é zero, que divide a Terra ao meio no sentido norte e sul. E as latitudes e as longitudes, que são essas medidas que eu quero localizar as pessoas, os navios, os acidentes geográficos, sempre é em comparativo com esse marco zero, no caso, a linha do Equador, e no marco zero, no caso, o meridiano de Greenwich. Então eu quero saber qual é a distância de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, que eu marquei B aqui. Então, vamos ver aqui, esse B aqui, a distância desse B. Eu estou mais ou menos a 15, 30, 45, 60, 75 graus. Esse lado aqui da Terra, leste, esse lado aqui, oeste. No caso, se o B estivesse desse lado aqui, seria oeste. Então, eu estou a 75 graus. 75 graus ao lado oeste. Tá ok? Logicamente, se existe uma lógica de raciocínio muito grande, e as práticas cada vez mais é que a gente vai se aprimorando mais e mais ainda. Eu marquei aqui o ponto C. Olha onde é que está o ponto C, galera. Eu quero primeiro saber a distância em relação à linha do Equador, que é a minha latitude, ou no sentido sul ou norte ou sul. Então, a distância com que eu me encontro nesse ponto C, atenção, com muita calma, nesse ponto C, em relação ao meu zero Equador, eu estou a 30 graus, aliás, a 60 graus, ó. Olha como eu estou a 60 graus. Pronto, 30, 60, 90 graus. Tá ok? Então eu estou a 60 graus em relação à linha do Equador, já no sentido sul. Atenção, esse hemisfério é o hemisfério sul do planeta Terra. Tá ok? Beleza. Então eu já tenho a longitude do ponto C, a latitude do ponto C, latitude de C, 60 graus ao sul. Tá ok, galera? Agora eu vou para a minha longitude. A longitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano zero, o meridiano principal que divide o sentido leste e oeste, é o meridiano de Greenwich. Então eu tenho que aqui, meu povo, eu tenho essa distância aqui, ó. Essa distância será, ó, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 graus, olha aí, o meridiano que ela se encontra, 120 graus, só que do lado leste. Aliás, pessoal, do lado oeste, tá ok?
Eu me confundi aqui do lado leste aqui. Leste. E do lado leste. Agora eu estou do lado oeste, tá ok? A distância de qualquer ponto da Terra, tá aqui oeste, tá aqui leste. Eu estou a 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 graus oeste. Seria a latitude do ponto C, 120 graus oeste. Tá ok? Ainda na prática, eu estou aqui no ponto D e eu quero saber qual é a minha latitude de D, longitude de D. Bem com calma. Atenção. Eu quero a distância do ponto zero, que é a linha do Equador, em relação a D. Qual é essa medida desse paralelo? 30 graus sul. Esse lado aqui do planeta é sul, esse lado aqui é norte. Então, eu estou no ponto D, 30 graus a sul, seria a minha latitude. Já a minha longitude, eu vou para onde, pessoal? Eu vou olhar na vertical. Bem prático. Latitude, eu vou observar os traçados na horizontal, norte ou sul. Pronto, morreu, olhei para A. Longitude, eu vou fazer o comparativo das linhas verticais, ou no sentido leste, ou no sentido oeste. Então, se eu já tive, só recapitulando, do ponto D, 30 graus do lado sul, agora eu vou olhar qual é essa minha distância que existe do meridiano de Greenwich, que é o zero, em relação ao ponto D. 15, 30, 45 graus. Eu estou a 45 graus. Esse lado é leste, esse lado é oeste. Certamente, o ponto D vai estar no lado leste. Ok? Ainda na prática, continuando a linha de raciocínio, e o ponto F? Onde é que eu estou aqui no ponto F? Novamente, eu vou olhar na latitude, certo? 0 grau, que é a linha do Equador. A distância que está no ponto F, eu já identifiquei que é 30 graus. 30 graus, só que do lado norte. Atenção, nós estamos do lado norte. Essa distância aqui seria do lado norte. F, latitude de F, 30 graus ao norte. E a longitude de F? A longitude do ponto F seria o quê? Aí eu vou olhar nas verticais, ó. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 graus a oeste. Que esse lado aqui representa o lado oeste do planeta, enquanto que aquele ali representa o lado leste. Então será 120 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Tá ok, pessoal? Então esse aqui foi o nosso recado em relação à localização dos nossos pontos que existem na Terra, do nosso acidente geográfico, da onde eu estou, da onde o porteiro está, da onde o quartel da polícia está, qualquer ponto, tudo que existe agora em cima da face da Terra terá uma latitude e terá uma longitude. Aqui, sem procurar escrever, vamos praticar só mais umas duas situações aqui, sem procurar copiar ali, que o quadro já está preenchido. Se eu tivesse aqui, no ponto H, vamos supor, aí eu estaria com latitude 60 graus, ó. Aliás, 90 graus, está aqui o 90 graus, que é justamente a distância que se encontra essa linha em relação à linha do Equador, tá ok? 90 graus no sentido norte, está aqui o H no sentido norte. E se eu perguntasse aqui a longitude 15, 30, 45, 60, 75 graus, certo? Que é a distância daqui para cá, está aqui 75 graus,
do lado oeste, tá ok? Se eu simulasse mais uma situação aqui do ponto L, qual é a minha distância em relação à linha do Equador? 60 graus ao norte, tá aqui, olha essa distância aqui, enquanto que eu estaria de longitude a 135 graus, longitude leste, tá ok? Está aqui os 135 graus, que é justamente essa distância aqui, ó, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 graus, tá ok, pessoal? Então, seria, no caso, o estudo das nossas coordenadas geográficas aqui do nosso assunto. Ok?